Olá pessoal, Química no Papel hoje traz para vocês substância composta. Substâncias compostas, hoje nós iremos abordar um pouquinho na nossa aula para que você, aluno, possa entender e identificar uma substância composta dentro dos elementos químicos, né? Nós sabemos que as substâncias compostas, ela traz um pouco de complexidade diante da substância simples, mas é só a gente saber identificar essa substância dentro de uma forma molecular. E para isso, como a gente quer simplificar essas aulas para que você, aluno, possa compreender melhor o que a gente tem para repassar no nosso conteúdo de maneira prática e simples. Então, seguindo o nosso conceito, a substância composta, né, sempre nas minhas aulas a gente vai trabalhar dessa forma, com conceitos básicos e simples. A substância composta, ela é formada por moléculas, que apresentam dois ou mais elementos químicos, ou seja, ela é diferente da substância simples. Lá na nossa aula, você que não acessou ainda a aula de substância simples, vocês vão ver que a substância simples nós podemos identificar apenas por um elemento químico. Já a substância composta, nós iremos identificar ela por um ou mais, aliás, por dois ou mais elementos químicos. Então, vamos ver aqui um exemplo. Para que nós podemos identificar a substância composta, nós vamos identificar através do exemplo do cloreto de sódio, né? Uma substância que nós iremos identificar através de dois elementos químicos. Então, como o próprio conceito diz que a substância composta ela tem que apresentar dois ou mais elementos químicos, então nós temos o cloreto de sódio como um dos principais exemplos, né? O NaCl, ou seja, o cloreto de sódio é uma substância, cloreto de sódio é uma substância que apresenta dois elementos químicos, certo? Nós temos o Na, que é o sódio, e nós temos o Cl, que é o cloreto. Então, nós iremos identificar essas moléculas através dos elementos que aparecem na substância composta. Lembrando que substância composta ela tem que apresentar dois ou mais elementos químicos, como a gente acabou de apresentar aqui no exemplo, né? Então, a gente está fazendo alguns exemplos da substância composta. E um outro exemplo bem clássico, gente, bem clássico mesmo, que nós iremos apresentar para vocês, né? É a substância da água, H2, né? H2O, na verdade. Então, podemos apresentar para vocês os dois elementos químicos. Se ela é composta por dois ou mais elementos químicos, nessa forma molecular, nós temos apenas dois elementos químicos, o hidrogênio e o oxigênio. Então, perceba que nessa substância apareceu uma atomicidade, ou seja, a quantidade de átomo da fórmula, da substância. Mas não é isso que a gente quer passar no primeiro conceito. O primeiro conceito nós estamos falando para vocês que ela tem que apresentar dois ou mais elementos químicos. Então, aqui nós temos a substância da água composta por dois elementos químicos, né? Um outro exemplo bem clássico, gente, já que a gente está apresentando a substância composta de uma maneira bem simples mesmo. Vamos pegar aqui para vocês, por exemplo, não, com três elementos químicos. Vou colocar aqui uma forma molecular com três elementos químicos. Já que ela tem que aparecer dois ou mais elementos químicos, então vamos colocar aqui a fórmula da glicose. A fórmula da glicose, nós iremos ter carbono 6, hidrogênio 12 e oxigênio 6. Ou seja, nós temos aqui uma substância composta, porque ela é composta por três elementos químicos, ó, o carbono, o hidrogênio e o oxigênio. Configurando aqui o que a gente está abordando no nosso conceito, que ela tem que apresentar dois ou mais elementos químicos na sua forma molecular. Então, a glicose ela expressa muito bem isso. Então, são três exemplos básicos aí de substância composta, né? Então, vou colocar aqui o nome glicose, né? Que foi um exemplo que a gente colocou para abordar a substância composta. Então, muito fácil identificar a substância composta. A dica principal qual é?
que na substância composta tem que aparecer 2 ou mais elementos químicos, tá certo? Então, dando continuidade à nossa aula, agora nós iremos trazer para vocês a quantidade de átomos em uma forma da molécula, ou seja, na forma molecular. Como nós podemos identificar essa substância composta numa forma molecular? Vamos colocar aqui 3 exemplos bem básicos. Lá na substância simples, nós fizemos esse seguinte modelo aqui, ó, para vocês. Então, nós fizemos 3 modelinhos, né, que eles são bem diferentes. Já na substância composta, nós iremos fazer um pouco semelhante, mas identificando de uma forma diferente. Então, nessa primeira substância composta aqui, eu vou trazer para vocês o gás carbônico. Então, nós sabemos que essa substância ela tem que ser composta de 2 ou mais elementos químicos. No caso do gás carbônico, ele é composto por 2 elementos químicos. Por exemplo, ele é composto pelo carbono, ela é composto pelo carbono e pelo oxigênio. Então, é uma substância que contém um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Eu vou até fazer a ligaçãozinha aqui, ó. Ela contém um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, nós temos aqui dentro dessa forma o gás carbônico. Nós temos o gás carbônico. Sua forma molecular é CO2, né? Então, e outro detalhe, gente. Será que nós podemos identificar essa forma molecular pela cor? Sim, nós vamos identificar ela pela cor. Como lá na substância simples nós identificamos com cores iguais, o gás carbônico, por exemplo, nós iremos identificar ele por cores diferentes. Vamos então fazer uma assimilação aqui, que no átomo de carbono nós temos a cor preta. No átomo de carbono nós iremos ter a cor preta, né? Simbolizando aqui o carbono. E nós iremos fazer o átomo de oxigênio vermelho, tá? Só para ter uma diferença aí, para a gente entender que é uma substância composta, né? A gente entender que são cores diferentes. Tanto nós podemos identificar ela pela atomicidade, pela quantidade de átomos. Nesse caso, um átomo de carbono e 2 de oxigênio que nós podemos encontrar na forma molecular. E se a gente for identificar pela quantidade de átomos de sua molécula, é fácil a gente perceber que vai ter um modelo diferente. Um outro exemplo que a gente vai colocar, bem simples. Um outro exemplo aqui que a gente vai colocar. Vamos colocar aqui, por exemplo... Vamos colocar aqui o cloreto de sódio mesmo. Então, o cloreto de sódio, gente, ó, preste atenção, cloreto de sódio. Apenas 2 átomos no cloreto de sódio. Sua forma molecular, né, é Na. Sua forma molecular é NaCl, ou seja, nós temos apenas 2 átomos dentro dessa molécula. Por que, gente? Ó, observe um detalhe. No cloreto de sódio, nós não encontramos atomicidade. Ou seja, tanto Na como Cl, ou seja, tanto o sódio como o cloreto, no cloro, no caso, né, ele tá sozinho. Então, se ele tá sozinho, sua atomicidade vale 1. Então, simples assim. É só a gente entender que é NaCl, composto apenas por dois átomos dentro dessa composição desse elemento químico. E vamos colocar agora o nosso último exemplo, né, para que a nossa aula não possa ficar tão extensa. Vamos colocar aqui o nosso último exemplo, que é bem básico, né? Ou seja, nós iremos colocar agora a molécula da água mesmo, né? A molécula da água, para que vocês possam compreender. Muito semelhante à molécula do gás carbônico, porque a sua forma molecular é H2O, né? Sua forma molecular é H2O. Portanto, na molécula da água nós temos um átomo
nós temos um átomo de oxigênio, nós temos um átomo de oxigênio e nós temos dois átomos de hidrogênio. Então, só para simplificar essa nossa aula, só para simplificar de maneira bem clássica, de maneira bem diferente, essa foi a nossa aula de substância composta. Espero que vocês possam ter compreendido e logo logo estaremos postando mais aulas dentro do nosso conteúdo. Grande abraço a todos.